Olá, meus caros. Hoje vamos trazer assunto de curiosidades. Os pássaros que podem imitar a voz humana. Curioso? Bora pro vídeo. Desde os tempos antigos, o fascínio dos seres humanos pelos pássaros que conseguem imitar a nossa própria voz tem inspirado mitos, histórias e pesquisas científicas. Entre as milhares de espécies de aves espalhadas pelo mundo, poucas possuem a capacidade extraordinária de reproduzir sons complexos, palavras e até frases inteiras do nosso idioma. Mas quais são esses animais e o que os torna capazes de tamanha façanha? Para entender esse fenômeno, precisamos olhar para o reino das aves com mais atenção, explorando sua incrível variedade de talentos vocais e descobrindo as razões evolutivas e anatômicas que permitem esse dom. O exemplo mais conhecido e emblemático é o do papagaio. Dentro dessa ordem de aves, chamada Psittaciformes, encontramos várias espécies famosas por sua aptidão para imitar vozes humanas. O papagaio cinzento africano, por exemplo, é reconhecido mundialmente como um dos melhores imitadores do reino animal. Não só consegue reproduzir palavras e frases, mas também entende em certos casos o contexto em que essas palavras são usadas. Papagaios do Amazonas, araras e cacatuas também são conhecidos por sua capacidade de mimetizar sons do ambiente e da fala humana. Mas os papagaios não estão sozinhos nessa habilidade. Os mainás, aves originárias da Ásia, especialmente a espécie conhecida como mainá de crista, são exímios imitadores de vozes e sons. Muitas vezes surpreendem seus cuidadores ao reproduzirem com precisão nomes, cumprimentos e até melodias. Entre as aves canoras, o estorninho, nativo da Europa e Ásia, também se destaca. Eles podem aprender e repetir sons humanos, embora geralmente não com a mesma clareza dos papagaios. No continente australiano, os pássaros lira são mestres do disfarce sonoro. Embora não sejam conhecidos por imitar a fala humana tão frequentemente quanto papagaios e mainás, existe registro de exemplares em cativeiro que conseguiram reproduzir palavras, além de sussurros e risadas. Ainda, o corvo, pertencente à família dos corvídeos, surpreende por sua inteligência e habilidade vocal. Há casos documentados de corvos que aprenderam a dizer palavras ou imitar vozes humanas, especialmente quando criados próximos a pessoas. Mas por que, afinal, apenas alguns pássaros têm essa habilidade? O segredo está, em parte, na anatomia e na biologia dessas aves. Diferente dos mamíferos, que usam cordas vocais, as aves produzem sons através de um órgão chamado siringe, localizado na base da traqueia. Nas aves imitadoras, especialmente nos papagaios, a siringe é altamente musculosa e flexível, permitindo a criação de uma ampla gama de sons, do canto melodioso à fala humana. Além disso, existe uma explicação evolutiva. Para muitas dessas aves, como os papagaios, a vida social é extremamente importante. São animais que vivem em bandos, onde a comunicação complexa é essencial para manter a coesão do grupo, alertar sobre perigos e fortalecer laços sociais. A capacidade de imitar sons pode ajudar a ave a se integrar melhor ao grupo ou, quando em cativeiro, a se aproximar dos seres humanos, que passam a ser sua família. Outra razão está ligada ao aprendizado vocal. Espécies como papagaios, mainás e corvos são classificadas como aprendizes vocais abertos, ou seja, continuam aprendendo novos sons ao longo da vida, ao contrário de outros pássaros, que só aprendem durante uma fase juvenil. Esse aprendizado contínuo permite que absorvam e reproduzam sons do ambiente, incluindo a fala humana. A inteligência desses animais também desempenha papel fundamental. Papagaios e corvos, por exemplo, são amplamente reconhecidos por sua capacidade de resolver problemas, usar ferramentas e demonstrar comportamentos complexos. Essa inteligência se reflete na habilidade de imitar sons, que exige não apenas ouvir, mas também memorizar e reproduzir com precisão. Entre os papagaios, o papagaio cinzento africano é o grande destaque. Pesquisadores estimam que alguns indivíduos podem aprender mais de 800 palavras, além de associar palavras a significados concretos. Um caso célebre foi o de Alex, o papagaio cinzento, que trabalhou com a psicóloga Irene Pepperberg por mais de 30 anos. Alex não só reproduzia sons, mas também demonstrava compreensão de conceitos como cor, forma e quantidade, desafiando nossas ideias sobre a inteligência animal. As cacatuas, nativas da Austrália e das ilhas vizinhas, também são famosas por sua expressividade vocal. Elas podem aprender a imitar palavras, músicas e até risadas humanas.
A cacatua de crista amarela, por exemplo, é frequentemente vista em vídeos reproduzindo frases curtas e sons do ambiente doméstico, como o toque do telefone ou o latido de um cachorro. Já entre os mainás, sua fama de imitadores é tão grande que em algumas culturas asiáticas são mantidos como animais de estimação, exatamente para entreter com suas repetições de frases e canções. Diferentemente dos papagaios, os mainás possuem uma siringe igualmente desenvolvida, o que lhes permite modular sons com grande precisão. No caso dos corvos e gralhas, sua habilidade de imitar a voz humana é menos conhecida do grande público, mas impressionante para quem já teve contato próximo com essas aves. Em cativeiro, corvos podem aprender palavras, cumprimentos e até imitar o timbre de pessoas específicas. Além disso, possuem excelente memória e capacidade de reconhecer rostos humanos, o que pode facilitar o aprendizado vocal. Os estorninhos, por sua vez, são famosos por sua capacidade de imitar não apenas vozes humanas, mas também sons mecânicos, como alarmes e toques de celular. Isso ocorre porque, na natureza, essas aves usam a imitação de sons para atrair parceiros ou defender território. Ao absorver sons do ambiente, acabam aprendendo os produzidos por humanos. Os pássaros lira da Austrália levam a arte da imitação a um novo patamar. Embora não tenham tanta tendência a imitar a voz humana, são conhecidos por reproduzir sons complexos, como o clique de uma câmera fotográfica, a serra elétrica ou o latido de um cachorro. Em cativeiro, com exposição constante à fala humana, podem aprender algumas palavras ou frases curtas. Esse dom é, portanto, resultado de uma combinação entre estrutura anatômica especializada, inteligência notável e um ambiente estimulante. Em cativeiro, as aves costumam imitar os sons que mais ouvem, seja a fala de seus tutores, seja ruídos do cotidiano. Na natureza, as imitações costumam ser de outros pássaros ou sons do ambiente, úteis para comunicação, defesa ou corte. É importante ressaltar que, embora possuam a capacidade de imitar a voz humana, isso não significa que entendam plenamente o significado das palavras. Em muitos casos, as aves repetem sons sem compreender o contexto, embora existam exceções notáveis, como o papagaio Alex. Ainda assim, a imitação vocal é uma janela fascinante para a inteligência animal e para os mecanismos de aprendizado presentes em espécies tão diferentes da nossa. Gostando dos nossos vídeos? Siga e curta nosso canal. Como assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Outra curiosidade é que para aprender palavras, as aves precisam de exposição repetida e de interação social. Papagaios e mainás criados em isolamento raramente desenvolvem um repertório vocal complexo. Já aqueles que convivem com humanos atentos e comunicativos podem surpreender pela quantidade e clareza das palavras que aprendem. Por isso, muitos tutores estimulam seus pássaros com conversas, músicas e brincadeiras, criando assim um ambiente propício ao aprendizado. Apesar de todo o encanto, é preciso lembrar que nem todos os indivíduos de uma mesma espécie terão o mesmo talento para a imitação. Existem papagaios que, mesmo com incentivo, nunca conseguem imitar palavras com clareza, enquanto outros surpreendem pela facilidade. Fatores genéticos, estímulo ambiental e personalidade influenciam diretamente no desenvolvimento dessa habilidade. A capacidade de imitar vozes humanas também levanta questões éticas sobre o bem-estar das aves em cativeiro. Embora a convivência com humanos possa estimular o comportamento vocal, é fundamental garantir que as necessidades físicas e emocionais desses animais sejam respeitadas. Papagaios, cacatuas, mainás e corvos precisam de espaço, interação, estímulos e cuidados específicos para viverem de forma saudável e feliz. Além das aplicações como animais de estimação, a habilidade dos pássaros imitadores tem sido estudada pela ciência para entender melhor a evolução da linguagem e do aprendizado vocal. Ao comparar as estruturas cerebrais e os processos de aprendizado entre humanos e aves, pesquisadores buscam pistas sobre como surgiu a linguagem no nosso próprio ramo evolutivo. Em resumo, os pássaros que podem imitar a voz humana são principalmente papagaios, cacatuas, mainás, corvos, estorninhos e pássaros lira. Cada um com seu repertório, técnicas e limites próprios, mas todos dotados de uma inteligência e sensibilidade impressionantes. Eles nos lembram de que a comunicação é uma ponte poderosa entre espécies e de que, mesmo separados por milhões de anos de evolução, ainda compartilhamos certas capacidades e curiosidades. Quando um papagaio repete uma frase, quando um mainá surpreende com uma música, ou quando um corvo saúda seu cuidador,
Não estamos apenas diante de uma curiosidade biológica, mas de uma manifestação de inteligência, de adaptação e de uma busca por conexão. Esses pássaros, com seu talento vocal, nos convidam a ouvir mais atentamente o mundo ao nosso redor e a valorizar a incrível diversidade da natureza, onde até mesmo a nossa voz pode ser ecoada por penas e asas. No dia a dia, quem convive com essas aves sabe que cada indivíduo tem suas preferências, seu jeito de aprender e suas palavras favoritas. Alguns desenvolvem predileção por sons engraçados, outros por frases curtas ou melodias. O processo de aprendizado é, em grande parte, um reflexo da relação entre ave e cuidador. Quanto mais próxima, mais rica tende a ser a comunicação. Outro fator interessante é o papel da repetição e do reforço positivo no aprendizado. Papagaios, por exemplo, costumam repetir palavras que geram reação em seus tutores, seja risada, carinho ou até comida. Assim, vão aprimorando a pronúncia e ampliando o vocabulário. Mainás e corvos, igualmente, respondem ao estímulo social, imitando sons que percebem como importantes no ambiente. No meio natural, a imitação vocal pode ter funções estratégicas. Há registros de papagaios selvagens que imitam sons de predadores para assustar outros animais ou proteger seus ninhos. Estorninhos usam a imitação de cantos de outras espécies para confundir rivais e garantir território. Os corvos, notórios pela astúcia, podem até usar sons humanos para enganar outros animais ou se aproximar de fontes de alimento. A capacidade de imitar a voz humana, portanto, surge da convergência de fatores biológicos, sociais e ambientais. É resultado de milhões de anos de evolução, de adaptações para a vida em grupo e de cérebros altamente desenvolvidos para o aprendizado. Quando olhamos para esses pássaros, vemos não só imitadores, mas verdadeiros artistas da comunicação, capazes de criar pontes sonoras entre espécies e mundos diferentes. Ao final, o encantamento diante de um papagaio falante, de um mainá cantor ou de um corvo tagarela revela algo profundo sobre nós mesmos. A busca por diálogo, por conexão e por descobrir que em algum canto do planeta uma ave pode, por instantes, nos devolver a nossa própria voz. E nos lembrar de que na diversidade da vida sempre há espaço para o inesperado, o surpreendente e o maravilhoso. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.